Kyrie eleison. Olá, eu queria hoje nesse vídeo falar sobre o martírio cristão na antiguidade, e vou tomar aqui uma história belíssima dos 40 mártires de Sebaste. Esse conjunto de soldados romanos, né, foi martirizado, né, por Licínio, que era um dos imperadores que dividiam o poder do Império Romano, né? Licínio e Constantino, de um lado Constantino, de outro Licínio, né? O Licínio era casado com a filha do Constantino, e depois que o Império começou a ser governado por esses dois imperadores, o Licínio, tanto Licínio quanto Constantino, tentavam recuperar o Império sob o comando de um deles, né? Então Licínio foi ficando cada vez mais independente de Constantino. Inicialmente ele concedeu certas coisas a Constantino, protegeu os cristãos na região em que ele imperava, mas depois, lá pelo ano de 318, 320, ele publicou um édito de perseguição aos cristãos, diferentemente de Constantino do outro lado. E esse édito obrigava a todos, sob o poder de Licínio, de sacrificar aos deuses pagãos, né? Todos tinham que publicamente fazer esse ritual, né? E aconteceu que um destacamento de um batalhão muito famoso do imperador Licínio, que tinha vencido várias batalhas, um batalhão extremamente corajoso, extremamente eficiente, né? E nesse batalhão existiam 40 cristãos. Lembrando que a palavra cristão aqui não é como hoje, não era uma palavra equívoca na época, né? Cristão na época significava católico. E esses 40 soldados foram chamados pelo governador da região onde ele se encontrava. Esse governador se chamava Agrícola, e o Agrícola encontrou-se então com esses soldados, elogiou bastante a bravura, a honradez, enfim, a submissão ao imperador que esses soldados tinham demonstrado, e disse a eles que eles mereciam todas as honras do império, todas enfim, os prêmios, etc. Mas, para receber isso tudo, eles tinham que sacrificar aos ídolos, né? Eles rechaçaram completamente esta oferta, não é? E foram presos. Esse governador Agrícola, ele teve medo de um certo temor enfim, fazer alguma coisa contra esses soldados, e ele então mandou avisar o comandante do batalhão desses soldados, um general muito importante chamado Lísias. E ele então pediu a presença de Lísias em Sebaste, cidade onde eles estavam presos. Esses 40 soldados
cujos nomes foram registrados para a história, vocês podem ler em qualquer descrição desse martírio. Eles tinham um líder chamado Cândido, né, que falava por eles, não só para o governador e o general, mas também os exortava a permanecer fiel a Cristo, a suportar o martírio. Quando eles foram presos, eles já sabiam, obviamente, que iam ser martirizados, e eles passaram 8 dias presos em oração e pedindo a Nosso Senhor que lhes desse coragem para suportar tudo que eles iam suportar, uma vez que eles tinham tido coragem para defender um senhor temporal. Então eles pediam a Nosso Senhor coragem para defender o Senhor dos exércitos, e assim passaram rezando salmos ao longo dos dias e das noites, e Nosso Senhor inclusive apareceu para eles numa dessas noites para consolá-los, para dar-lhes força. E assim que o Lísias chegou, eles então passaram a tratar com esse general. O general fez mais ou menos o que fez o governador, elogiou os soldados, agradeceu pela colaboração, enfim, e prometeu vários prêmios, várias honrarias para eles, mas que eles tinham que primeiro sacrificar aos ídolos, aos deuses pagãos. Eles de novo negaram esse sacrifício e disseram que eles não tinham medo nenhum do poder temporal e que eles decidissem o que fazer com eles. Nesse momento, o general ficou muito bravo com eles e ordenou aos outros soldados que estavam presentes a apedrejá-los. E um dos milagres associados a esse martírio aconteceu porque os soldados tomaram então as pedras para apedrejar os 40 soldados, e as pedras não seguiam o comando deles, e eles começaram a se apedrejar. Esses soldados começaram a se apedrejar. O próprio general Lísias pegou uma pedra para jogar nesses 40 soldados, e essa pedra acabou atingindo o governador agrícola. Então eles ficaram, de fato, apavorados, e nesse momento o general Lísias ordenou que eles fossem para um lago gelado e fossem colocados lá até morrerem. Era inverno, e assim foi feito. O requinte de crueldade é que eles mandaram construir uma piscina de água quente, encheram uma piscina de água quente ao lado no abrigo ao lado desse lago, para quem quisesse apostatar pudesse sair do lago gelado e mergulhar na piscina de água quente. Colocaram lá os soldados para garantir que eles ficassem lá nesse lago gelado, e foram então os 40 para o lago gelado, já esperando o martírio, né? Ao longo do tempo, ao longo dos 2 ou 3 dias que eles ficaram nesse lago, eles então continuaram rezando, né? E um dos 40, não suportando o martírio, tratou de passar para o lago de água quente e morreu assim que ele entrou no lago de água quente. Talvez pela diferença de temperatura, talvez também de forma milagrosa ele morreu apóstata, né? E na noite em que o martírio foi consumado, um dos soldados que ficou acordado, os outros estavam dormindo, viu anjos, né? Cada anjo carregando uma coroa, a coroa da glória,
se aproximando desses mártires no lago, e com 39 coroas. Ele não entendeu por que 39 coroas, ele não tinha visto que um tinha fugido. E nesse momento ele se converteu, tirou a roupa e pulou dentro do lago e falou: não, se eram 40 e tem 39, vamos completar um negócio. E disse para o Nosso Senhor que queria morrer, né, pelo seu nome, e que ele queria ser incluído na religião daqueles que estavam lá no lago já há alguns dias. E assim foi consumado o martírio, e um dos jovens soldados, bem mais jovens do que o resto, chamado Menelau, ele foi tirado do lago ainda vivo, não é? Muito debilitado, mas ainda vivo. E o pessoal decidiu queimar os corpos dos mortos e deixar esse Menelau do lado, né, para que ele, talvez recuperando, pudesse apostatar também. Mas a mãe dele, vendo aquilo, com medo da alma desse seu filho se perder, pegou ele no colo e seguiu a carruagem dos corpos mortos já para serem queimados. E no meio do caminho, esse menino, ela foi falando para ele, para que ele não desistisse, etc. E esse rapaz morreu nas mãos da mãe, e essa mãe colocou ele então na carroça com os outros corpos, né? A história é extraordinária porque nós vivemos hoje num mundo em que a igreja fez um acordo com os poderes temporais, e nós não vemos mais essa fibra, né, dos católicos. Sim, alguns lugares do mundo ainda tem martírios extraordinários também, mas na maioria das vezes nós somos católicos que aceitamos sacrificar aos ídolos, né? Não vemos mais diferença entre as religiões, começamos a encarar todas as religiões como a mesma, e lembrar os mártires é sempre muito bom, porque também foi com martírio que a igreja converteu o mundo. E é importante localizar bem a época desse martírio, o ano 320, em que a igreja estava lutando com uma terrível heresia chamada arianismo, né, que estava tomando quase todo o exército imperial. O exército estava sendo convertido ao arianismo, e sai exatamente do exército, sai exatamente de um batalhão cujo general era pagão, anticristão, sai exatamente na região do império que é anticristã. Esse exemplo extraordinário de fé e de reafirmação da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, e é um exemplo extraordinário para nós católicos hoje, né? Que não aceitamos sequer sermos discriminados porque nós fazemos um sinal da cruz em público, enfim, tudo para nós é tão complicado de afirmar a nossa religião, né? Lembremos então que esses 40 mártires de Sebaste morreram para defender a fé, morreram publicamente, morreram com um martírio terrível, e sejamos um pouco mais corajosos na defesa da fé, não é isso? E eu espero que vocês leiam mais sobre isso, tem descrições muito completas desse martírio, e também possam alimentar a fé de forma mais eficiente, mais contundente. Salve Maria!